Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. Último programa do ano. Inacreditável, né? Estávamos falando aqui com a nossa convidada como o ano voou, como passou tudo muito rápido. E nós estamos fazendo o último programa do ano. Vocês estão vendo que aqui atrás até tem uma modificação, né? Como muito nós bom. Estamos ali já puxando a folhinha do último dia de 2023, porque 2024 vem aí. Está chegando. E 2024, primeiro dia do ano, todos nós universalmente, se costuma dizer, né, que é o dia universal da fraternidade, é o dia em que nós pensamos o que é que nós vamos fazer, que refletimos o que fizemos durante os outros 365 dias do ano que estão se finando. E que damos tratos aí aos nossos sentimentos, às nossas emoções, para pensar como vai ser o ano novo. Por isso, no ano passado, nós marcamos e gravamos um programa com esta mesma convidada que foi ao ar em janeiro desse ano, falando sobre as emoções, sobre as situações dessa nossa volta pós-pandemia, nossos sentimentos, como é que nós estávamos vivendo isso. Foi durante o mês de janeiro todinho. Esse ano nós pensamos diferente. Provavelmente em janeiro nós estaremos aqui com programação ao vivo, mas nesse último dia do ano nós resolvemos fazer uma reflexão. Estamos aqui para refletir. E como se costuma falar que é universalmente o dia da fraternidade, o dia da esperança, nós trouxemos a voz aqui de um amigo com uma composição de alguém muito conhecido do movimento espírita, que é o Denis Soares, de composição de Alan Filho, com uma música muito bonita. Ela se chama Esperançar, porque sem esperança a gente não sonha. Verdade. Não é verdade, Com Seira? certeza. E aí nós estamos já aqui dando o nosso boa tarde a todos que nos acompanham pelas ondas amigas da Rádio da Fraternidade, pelo Facebook, pelo nosso site, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, e gostaríamos de ouvir os cumprimentos da Seira antes da gente refletir sobre o que é esperança. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, uma honra e uma alegria estar participando do programa. Como vocês sabem, é o programa que ela é madrinha do Família em Foco. É sempre um prazer muito grande estar junto aqui com a Cláudia. Gratidão. Gratidão a você, porque como a rádio necessitava de um programa que falasse de família, aliás, hoje a gente vai até falar um pouco sobre família, né? A família é o foco desse nosso bate-papo, porque é o núcleo real da sociedade, é o núcleo familiar. Tudo começa na família, na existência ou na ausência dela. Então, nós somos produtos desse meio, desse caldo em que nós chegamos na reencarnação mergulhados. Então, vamos ouvir o que o Denis e o Alan têm para nos dizer sobre esperanças, principalmente sobre fraternidade, para daqui a alguns dias a gente não começar a pensar em exercitar. Quem sabe começar a exercitar hoje, que ainda falta aí alguns dias para terminar, né? 2 dias, 3 dias para terminar o ano, mas vamos começar a exercitar hoje. Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho. Vamos juntos construir o que será. Fraternidade.
agora pode nos unir. E depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. Chama que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar em cheio. Tudo que nós precisamos ter, além da esperança. Aliás, o título da música é Esperançar, tá? Procurem aí nas playlists da vida que vocês vão achar. E a gente precisa de ter esse sentimento de caridade, esse sentimento de fraternidade. Essa é a primeira proposta de Ano Novo. Mas nós estamos aqui para fazer uma pergunta. Eu vou logo começar fazendo uma pergunta para a Ceia. Tchan. Tchan. Por que nós temos o hábito, porque virou um hábito, né, de fazermos resoluções de Ano Novo? Eu acho que isso também vem muito de tradição, né? Tem família assim que gosta e que você vê, eles incentivam, inclusive desde criança. Eu peguei isso, né? Assim, fazer inclusive com as minhas filhas. De você fazer, a gente reunia a família com minha irmã, outras pessoas, e todo mundo fazia. O que você pretende para o ano que vem? E é legal, muito legal, né? Quando você pega e você olha depois tudo que você tinha se proposto, se você conseguiu ou não. Não deixa de ser um crescimento. E é interessante como as crianças vão melhorando naquilo que elas se propõem, né? Então, é assim, muito interessante e vale a pena. Para quem nunca tentou, precisa tentar. Olha aí a proposta. Mas aí, dentro dessa proposta, a pergunta vai agora para a psicóloga, né? Por que algumas pessoas se dizem cansadas de tentarem fazer resoluções de Ano Novo? Porque quem tenta não faz. Tá? Isso é a primeira coisa. Segundo, quando você se propõe alguma coisa, aquilo tem que ser realizável. Não adianta você colocar no papel, ou você digitar, ou você colocar no seu celular e não se comprometer com aquilo. Então, a primeira coisa é, você cumpre a sua palavra? Quando você se compromete com alguém, você cumpre a palavra, você faz questão de fazer. Se você faz questão de fazer, a primeira pessoa com quem você tem que honrar a palavra é com você mesmo. Então, se você se propôs alguma coisa, você tem que ser a primeira pessoa a se empenhar para que aquilo aconteça. Por isso que é uma reflexão, como você começou o programa dizendo. A gente olha para trás, vê o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, quais foram as dificuldades, o que eu pretendo para o próximo ano. E aí, quer dizer, é um diálogo com a gente mesmo.
Não é um planejamento em grupo, né? Quer dizer, é uma coisa individual, pessoal, que você chega, você respira, você reflete, e aí você se propõe. O que eu vou fazer? E realmente realizar aquilo. Não é colocar, eu ainda não concluí a minha escolaridade, ou eu ainda não sei ler, não sei assinar. Então, quer dizer, eu falar que no ano que vem eu vou me formar em qualquer faculdade, é uma coisa inviável, porque em um ano você não consegue fazer esse percurso. Mas você falar, olha, até o final do ano que vem, eu vou estar assinando meu nome e lendo tudo, isso é viável. Você está se colocando, entendeu? Coisas que você pode... E toda vez que você alcança aquilo que você quer, você tem mais força, você acredita mais em você, a autoestima aumenta e você tem condições de se propor cada vez mais desafios. Você começou essa sua fala dizendo uma palavra que é muito interessante. Eu não sei se eu estou falando errado, tá, gente? Que eu gosto, mas não sou muito afeita a gravar nome, não. Então, eu não sei se é Guerra nas Estrelas, não sei lá como é que é. Uma dessas sagas aí, né, de guerras estrelares. Existe um personagem, Yoda, né, que é um sábio, né? Um sábio. Um mestre. Tá, um mestre. E ele disse uma frase que... Primeira vez que eu vi o filme, eu escutei aquela frase, eu nunca esqueci. Eu acho que é dele. Ele diz o seguinte para o seu pupilo, né? Uhum. Não existe o tentar. É fazer ou não fazer. Porque exatamente na dificuldade a pessoa falou, não, eu vou tentar. E ele disse, não existe o tentar. É fazer ou não fazer. E no final das contas, claro que com toda aquela encheção, né, de linguiça que o filme propõe, mas no final o rapaz acaba alcançando lá o objetivo, o motivo pelo qual ele foi aprender lá a ser um mestre Jedi. Então, é uma realidade isso. A gente fala assim, eu vou tentar fazer, não, eu vou fazer. Como é que é a frase? Qual é a frase ideal? É. Eu vou fazer, porque quem tenta não faz. É igual eu falar, eu vou tentar pegar o celular, eu vou tentar pegar... Não, você vai e pega o celular. Você não tenta, você vai e faz. Quem quer, vai e faz. Tem uma frase que eu também gosto muito, não sei de quem é, gente, acho, não sei nem se é ditado popular, mas eu gosto. Agora eu vou tentar lembrar, né? Tipo assim, quando você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você arranja desculpa. Então, quer dizer, quando você não está empenhado naquilo, você não realmente quer conseguir conquistar aquilo, você não vai fazer. Aí você vai ficar nessa história, não, eu tentei. Gente, quando você faz o seu melhor, você consegue realizar aquilo. Nós estávamos conversando nos bastidores, antes da gente entrar aqui para o estúdio, que é o seguinte, quais são os maiores problemas que a gente percebe hoje dentro da sociedade? A Ceíra é da saúde, eu sou também, mais ou menos, né, porque sou do serviço social, não deixava de ser da saúde, mas hoje trabalho na saúde. E uma das coisas que a gente mais está percebendo esse ano, então, foi uma loucura, nós estávamos comentando aqui com ela, como estão as relações interpessoais, não das pessoas que estão fora da nossa vida, né, que estão ali na periferia da vida, mas das pessoas que fazem parte desse núcleo. Nós começamos aqui falando sobre família, o núcleo familiar é o núcleo principal da sociedade, os espíritos disseram isso, né? O núcleo familiar que é a base da sociedade. E nós tivemos uma experiência que mexeu de duas formas. Para alguns foi positivo, outros foi negativo. Nós ficamos um tempo, principalmente quando era decretado o tal do lockdown, que aí você realmente não tinha mesmo como sair, você não podia botar a face fora. Então, você tinha que ficar, se você estivesse sozinho, era você contigo mesmo. Se você estivesse com mais alguém, era você e aquela outra pessoa. 24 horas, por uma semana, por 15 dias. Lá em Niterói, eles decretavam lockdown 10 dias, depois parava, daqui a pouco decretavam novamente, e a gente ficava ali convivendo com aquela pessoa com quem você tinha que dormir e acordar, não necessariamente no mesmo cômodo, mas você tinha que dormir e acordar. E aí aconteceram duas coisas. Ou deu muito certo, porque as pessoas elas se apegaram ao familiar, elas desenvolveram algo que a correria da vida talvez tivesse quebrado, ou deu ruim, porque a exposição constante e ininterrupta com aquela pessoa acabou criando algumas questões. E isso está impactando ainda agora, nesse momento, em várias situações. E aí, como nós estamos aqui num meio de comunicação que divulga o que acontece na doutrina espírita, no movimento espírita,
A maior queixa hoje das entidades, né, religiosas é da ausência de pessoas dentro dessas unidades para fazer acontecer aquilo que acontecia antes. E algumas pessoas não estão realmente querendo sair de casa para voltar para aquele lugar, ou então algumas pessoas estão saindo o máximo que podem para não ficar em casa. Aí como é que é isso? Bem, cada pessoa reage de uma forma diferente, né, ao mesmo estímulo. E aconteceu muito, como você falou, essa questão das pessoas se unirem mais, às vezes até porque perde-se muita gente, né? Muita gente partiu, desencarnou, então o receio de perder, e tem muita gente que tem problemas com uma série de coisas, inclusive de ficar só, né? Da questão do abandono, da solidão, e se apega. E se apega muito às pessoas que estão próximas. Tem outras que se agarram como se fosse uma tábua de salvação. E tem umas que têm uma vida resolvida. Quer dizer, você nunca escondeu quem você era. Então, eu sei quem você é. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não tem atrito, porque a gente se conhece. E a convivência continua plena. Eu conheço pessoas, casais, que eles se comunicam no olhar. Um sabe o que o outro está querendo dizer, entendeu? No olhar. E não é aquele olhar de raiva ou de castigo, como a pessoa fala. Meu pai bastava me olhar que eu parava de fazer. Não. É de entendimento, é de cumplicidade, é de parceria, entendeu? É uma coisa muito positiva, muito gostosa. Mas tem aquele outro que aconteceu muito, como você falou, que não havia convivência. Cada um tinha um horário, saíam cedo de casa, não se encontravam. Então, às vezes, quando você chega em casa, a pessoa já está dormindo. E a coisa vai ficando tão grave que, muitas vezes, você não se percebe, mas você está evitando voltar para casa. Você faz um monte de outras coisas e coloca muitos compromissos, justificando que aqueles compromissos são importantes para ficar longe. Porque não é mais um lugar atrativo, um lugar agradável, um lugar que você se sinta bem. E teve os casos, como você falou, né? A pessoa ficou tanto tempo presa, como se fosse numa jaula, numa gaiola, que quando abriu, quer fazer tudo. Quer aproveitar, porque isso acontece de novo, né? Então, o pessoal criou muitas fantasias. Mas um fundamental, em qualquer situação, inclusive nessa, né? Muitos grupos, muitas casas, muitos trabalhos que dependem do voluntário, precisam que ele retorne. Porque muita gente, quer dizer, que antes fazia muita coisa e que estava sempre na casa, agora não vai mais. O porquê não vai mais é uma reflexão que a gente convida cada um a fazer. Por que você deixou um trabalho que antes, a gente acredita, que fosse significativo para você, e com certeza era para quem recebia a doação do seu tempo? Né? Então, quer dizer, isso, já que a gente está falando de final de ano, né, é uma boa proposta para a pessoa refletir. Você está falando, eu estou pensando justamente nas resoluções de final de ano, que nós precisamos fazer, porque o desconhecido, ele é assustador. Então, fazer uma resolução de que nós vamos, em 2024, fazer algo que é totalmente fora do contexto do que é considerado nossa vida de relação normal, é um fato. Agora, você se propor a fazer uma coisa totalmente desconhecida, que às vezes é aí que dá o problema, quando você faz essa proposta de fazer algo que você nunca fez, talvez seja aí que surja a questão da frustração, porque é algo desconhecido que você não sabe como é que é, e talvez você não consiga sozinho, não consiga naqueles 12 meses. Então, essa resolução de ano novo, né, que é a proposta da nossa conversa aqui, ela precisa ser uma resolução viável, né? Com certeza, que a pessoa tenha condição de fazer. E é aquilo que você falou, né? Às vezes, nós não temos paciência com o outro, independente do lugar que a gente esteja. Só que a gente não aprende no estalar de dedos. Às vezes, a gente leva um tempo para aprender. A gente, qualquer um de nós. A gente vai errando e aprende, vai desenvolvendo e vai crescendo. Então, quer dizer, e aí, quando você vai ensinar o trabalho para outra pessoa, seja a família, seja dentro de casa, ou seja fora, seja no lugar que você está trabalhando, você não tem a mesma paciência. É óbvio que a pessoa que está aprendendo não vai fazer do seu jeito. Não. Nem quando ela aprender, ela vai fazer igual, ela vai fazer do jeito dela. Mas, às vezes, a gente acha assim... Eu escuto muito isso, de que a pessoa, não, eu faço logo porque eu faço mais rápido, eu sei como é que vai ficar o resultado, entendeu? Então, não delega, não ensina, não treina, e aí depois reclama que está estafado, que não tem tempo para nada, começa a reclamar, mas não percebe que é a própria pessoa que está tomando as decisões. Exatamente. Você está falando disso aí, eu estou me lembrando, eu conheço uma família
que é um membro da família, o membro mais velho da família, todo ano é o mesmo problema desde que eu os conheço. Tem a história lá do jantar de ano novo familiar e é feito um prato que é feito com bacalhau. Todo ano é a mesma questão. A criatura, ela faz o tal do prato que é deliciosíssimo, mas ela é que vai buscar o bacalhau. Já está super idosa. Então, começa o problema na semana antes do Natal, porque alguém tem que levar lá a cadeg, sei lá, aonde que está melhor o tal do bacalhau, que ela diz que é o bom, que serve para fazer aquele prato, né? E aí compra. Depois que chega, passa o Natal, começa o início da semana do preparo do Ano Novo, é a história de cortar, de salgar, de desfiar. O fato, o resumo da ópera é o seguinte, é que quando chega dia 31, tipo 8 da manhã, depois que acaba o café, todo mundo é expulso da área da cozinha, porque ela precisa ficar na cozinha para fazer aquele prato. E leva praticamente o dia todo. A minha amiga, que é filha dela, fala, ela leva o dia todo para fazer aquele prato de bacalhau. A gente tem que ir fazer salada, não sei o que mais, lá em outro canto, lá fora, em outro lugar. Porque se a gente começa a entrar na cozinha, ela reclama. Quando fica pronto, que se monta a ceia, ela reclama da hora que toma banho até a hora que acaba a tal da ceia, a hora que finalmente as pessoas começam a querer buscar descanso, de que está exausta, de que está cansada, mas ninguém é autorizado a entrar para ajudar, nem mesmo para dessalgar o negócio, nem mesmo para... Eu fico pensando, mas, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Por 2 vezes eu já presenciei esse fato e, assim, esse ano eu já estou preparado para ouvir minha amiga depois reclamar que ela passou o dia 31 fazendo isso. Como é que é esse negócio desse apego a coisas tão simples? Não é uma resolução para se tomar, gente, eu vou abrir mão. Mas é aquela história. Às vezes, a gente não tem como saber o que está dentro da pessoa, né? Mas, às vezes, é aquela coisa de que eu não confio que você vai escolher o bacalhau como eu vou escolher, né? Então, isso é uma coisa. A outra é que aquela é a importância dela. Então, tradicionalmente, sou eu que faço esse prato. Entendeu? Como você falou, é uma delícia. Então, quer dizer, aquilo é a importância que ela tem na tradição da família. É o papel dela, né? É como ela se sente viva, importante, admirada. Então, é difícil abrir mão. Né? Aí, admirada até certo ponto, porque as pessoas começam a ficar, né? Quando ela começa a reclamar, né? As pessoas começam, meu Deus, ano que vem não vai ter isso. Aí, vamos fazer na casa do outro fulano, para ver se... Não adianta, seja um na casa dela, num ela dos leva filhos, o bacalhau. Vai fazer, e é sempre porque para ela é importante. Coisa. Pois é, não tem jeito. Então, quando a gente... É aquela coisa que a gente estava falando, né? De respirar fundo, ter paciência e ir trabalhando a pessoa desde janeiro. Uma resolução de... Eu estou conversando contigo agora, estou pensando, eu vou conversar com essa minha amiga, olha, começa a partir do dia 1º a conversar para fazer uma resolução de ano novo, para ela ensinar alguém, que não deve ter nada demais, né? Mas ensinar alguém como é que faz, insistir, vai falando, preparando o psiquismo da pessoa até o final do ano. Porque todos os anos, quando nós nos encontramos, nós somos muito amigas, temos um grupo, na verdade, né? Então, lá para o dia 4, dia 5, a gente sempre se encontra para fazer alguma coisa. Já conviveu com a família, aquele... A conversa dela, a gente já sabe o que é que ela vai falar. E aí, fulana, aí, como é que foi o ano novo? Mas é uma boa sugestão que você está dando, sabe. Entendeu? Chegando assim devagarinho e pedindo devagarinho, tipo assim, poxa, todo mundo gosta tanto que eu queria participar. Você podia ensinar como é que escolhe o bacalhau. Vai aos poucos, né? Porque vai é muito aprendendo difícil, aos poucos, você vai conseguindo né? entrar. Então, nós estamos com essa conversa toda solta aqui, porque, gente, final de ano é leveza. Tá? A gente não estamos falando da pessoa, não estamos falando de ninguém, estamos falando de que nós precisamos pensar que nós vamos ter mais 365 dias do ano para realizar projetos. Mas esses projetos, eles precisam ser bem pensados, não importa se você vai digitar no computador, se você vai digitar no teu celular, se você vai escrever, mas escreva, digite, sabe? Registre algo viável, algo que você saiba que quando chegar em 31 de dezembro de 2024, você vai poder pensar, nossa, deixa eu ver aqui tudo que eu realizei. E você vai ver que, claro, você não realizou tudo. Se alguém conseguir isso aí, conta pra gente, tá? Como é que fez para realizar tudo. A não ser que você tenha uma resolução. E às vezes pode ser que essa resolução seja tão importante, tão séria, tão trabalhosa, que nem mesmo uma você consiga fazer. E aí no segundo bloco nós vamos conversar sobre o que fazer se nós não conseguirmos realizar
aquilo que nós projetamos. Não saia daí, não. Fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Aí, viu como passou rapidinho? Nós já estamos de volta aqui com esse bate-papo, não só entre nós, mas com você, que nós estamos falando com um conjunto de pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre essa questão de daqui a alguns dias, né? 48 horas e mais, nós estamos começando uma etapa nova. Então, uma pergunta para você, Ceíra. Agora chegou a hora das perguntas. A gente vai espremer a Ceíra aqui. As resoluções de Ano Novo nos ajudam a manter a perspectiva de futuro? Para quem faz realmente com essa intenção, sim. Quem faz por fazer sem acreditar, ou como a gente estava dizendo, né, colocando coisas que não tem intenção ou não vai se empenhar, é aquela questão do eu vou tentar, aí não adianta, entendeu? Muita gente coloca o objetivo, aquele é meu objetivo, pronto, e faz. E faz. Não interessa se vai acordar às 5 da manhã, entendeu? E dormir, mas vai fazer. Mas tem gente que leva na brincadeira. Algumas pessoas talvez não levem na brincadeira, né? Algumas pessoas talvez tenham uma ideia de ter uma força ou uma possibilidade que não é real. Né? Nós temos uma imagem nossa, todo mundo sabe disso. A gente faz isso, a gente tem uma imagem nossa. Por isso que, às vezes, as pessoas olham para nós e falam, por que você saiu de casa assim? Mas, na hora que você se olhou no espelho, estava ótimo. Porque a imagem que você criou daquela escolha que você fez é uma imagem positiva. Ninguém, a não ser que tenha algum problema, vai querer sair de casa com uma imagem de si mesmo negativa. Pois é, mas é aquela história, entendeu? Porque o meu gosto difere do seu e assim sucessivamente. Sim. Às vezes, quando a pessoa, como você está colocando, né, coloca ali qual a minha intenção para o ano que vem. Por isso que a gente começa, o que eu fiz esse ano? Você primeiro começa... A reflexão tem que ser avaliativa, né? O que eu fiz? O que eu realizei? Eu cheguei a me propor alguma coisa para 2023? Não. Nunca fiz isso. Então tá, então vai ser a primeira vez. E a gente tem que pensar sobre isso. Tá, eu sempre faço, todo ano eu faço. Ou fiz pela primeira vez. Então tá certo. Então ali é o que você se propõe. É avaliar o que você conseguiu daquilo. Chegou perto, não chegou perto, nem tentou, faltou muita coisa. Porque aquilo ali vai te dar, vai te esclarecer, ou clarear pelo menos, se o que você se propôs está muito além do que você conseguiria realizar. O que foi que você colocou ali ou por que você não conseguiu realizar? Então, isso são dados importantes para você fazer a sua nova proposta para o ano que vem. Quando a pessoa se propõe, como a gente brincou, né? Se você coloca coisas irrealizáveis, fica difícil, você vai ficar frustrado. E a tendência é não querer fazer mais isso. E a gente acaba desacreditando. Mas quando você coloca coisas que são realizáveis, pelo menos você pode fazer uma lista principal, uma secundária, você pode brincar com isso. Mas quando você faz o que você se propôs, você foi e fez, tá certo. Você não conseguiu, por isso que começa com esse ano corrente, né? Começa com 2023. Porque, às vezes, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Todos nós passamos por provas e expiações. E mesmo sabendo, graças à doutrina, que nada é por acaso, né? A gente não veio a passeio, Deus não joga dados e a gente passa pelo que a gente precisa passar. É para o nosso bem. Mas isso não significa que vai ser fácil. Então, acontecem coisas no seu caminhar que você não espera. Foi isso que aconteceu, que me impediu de realizar. Você tem um dado concreto. Eu tive que, nesse momento, desviar a minha atenção toda para essa questão. E, às vezes, até questões materiais. Que você, em vez de investir num curso, numa coisa... Não, você tem que investir ali. Como muita gente perdeu emprego. Sim. Então, quer dizer, é uma nova realidade que se apresenta e que você vai ter que se adaptar. E que depende de uma série de outros fatores. Por isso, a avaliação é fundamental. Porque, senão, você fica achando que só eu
não conseguir. E não é assim. Tem que ser uma avaliação criteriosa, entendeu? Olhando da maneira mais ampla que você puder. Dentro desse critério avaliativo, já falamos aqui também que o núcleo principal da sociedade, que vai impulsionar essa sociedade a continuar crescendo e evoluindo, começa no pequeno núcleo familiar. Sim. São os grupos que vão dar um resultado para o todo. Na questão da família, depois a gente vai passar aí para a questão das coisas que a gente faz lá fora para chegar de novo nas instituições que estão solicitando esse retorno. Já são 3 anos, né, de 2024, né, já estaremos entrando no 4º ano. Está na hora da gente retornar, porque as instituições elas são necessárias. Sim, com certeza. No núcleo familiar, quais seriam as resoluções mais fáceis, que nós não podemos dizer que viáveis, porque não conhecemos as nuances de cada família, mas seria a resolução mais fácil para que a gente pudesse ter uma vida um pouquinho mais tranquila? Seria ter mais paciência, ter mais compreensão? Como é que é isso? Eu acho que não tem mais fácil. Como você disse, cada família é uma, né? E as pessoas, poucas pessoas vêm assim com, assim, vamos juntos, né? Todo mundo da nossa família com uma missão muito grande. Nós somos assim. Viemos preparar. Normalmente é resgate, né? Normalmente a gente está ali. Eu estava escutando uma história, né, outro dia, que um jovem tirou a vida de um senhor para poder ficar com o dinheiro, com a fortuna dele. E ele ficou, a partir daquele momento, com uma sombra o perseguindo. Quando ele casou, e essa sombra só desapareceu quando a esposa dele engravidou. E ele recebeu aquele senhor que ele tinha assassinado como filho. Então, quer dizer, aquele espírito que reencarnou como filho, através do pai que tinha tirado a vida, estava dando a vida, e ele ia recuperar toda a fortuna dele, porque seria herdeiro. O herdeiro. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente não entende por que a gente tem problema, entendeu? Seja com aquele irmão, ou não se dá bem com aquela... Né? A gente tem, assim, conflitos dentro de casa. Eu conheço de perto uma pessoa que o pai e o filho não se davam de jeito nenhum. E eles descobriram, o pai, que eles vinham a várias reencarnações, um matando o outro. Então, quer dizer, o pai, fez tantas orações e um esforço tão grande para aquilo melhorar, que a relação dos dois hoje é ótima. É as benesses que a doutrina explicativa, né, que a doutrina espírita nos dá, né? Ajuda a descobrir o porquê dos fatos. Pois é, mas aí, quer dizer, se você não tem paciência em casa, é uma proposta que você vem a ter, mas é aquela história de sem tentar. Quer dizer, eu consigo ter, como é que eu vou fazer? Aí fazer igual o Chico, né? Quer dizer, no caso do André de Luiz, encheu a boquinha d'água e evita falar, sai de perto, entendeu? Para não falar, porque quando você fala, não dá para engolir de volta. Não. Você machuca, você fere, você ataca. Então, quer dizer, o que você se propõe na família, o ideal é que seja em prol da família e não uma coisa egoísta sua, não uma coisa para o seu bem. É uma coisa que melhore a convivência, que traga harmonia. Uma das coisas que assim, seria muito interessante, né? E aí seria, eu acho, né, que uma coisa fácil, é fazer o culto no lar. Se a pessoa fizer o evangelho dentro do lar, com a família, no início, só eu e você, ou somos sozinha, daqui a pouco vem mais um, a pessoa... Faz uma diferença fantástica. Essa é a nossa proposta hoje. Não é dar receita de bolo para que as pessoas consigam realizar resoluções de ano novo que sejam viáveis, mas buscar as informações que nós já temos, que a doutrina nos propõe, que o cristianismo redivivo propõe para nós, de buscar a solução para que cada problema, seja ele grande ou pequeno, existe um ponto de início para se encontrar a forma de sanar. O culto no Evangelho no Lar, que seja uma proposta nossa para 2024, que nós possamos entender que se nos faz falta a harmonia, nos faz falta a convivência tranquila, nos faz falta aquela alegria de estar junto, e nós não conseguimos achar uma solução, fisicamente falando, dentro dessa convivência, uma solução que satisfaça os nossos sentimentos, que a gente busque essa solução espiritual. Que peguemos aí o material, né, do culto do Evangelho. Não tem um livro específico para isso, e existem alguns. Pega o Evangelho, abre uma página. Só você e os seus amigos espirituais, você e Deus.
E ajude você mesmo ajudando ao outro, porque aquilo vai trazer para você benefícios tamanhos que você só vai entender quando você começar a perceber os resultados. Porque se nós formos harmoniosos, nós vamos promover a harmonia em torno de nós. Sim. Se nós formos tranquilos, nós vamos promover tranquilidade. E nós não estamos aqui para falar de coisas tristes, nós Com estamos certeza. aqui para falar que vem aí mais um ano, mais uma experiência. Se vencermos o 2024 todo, serão mais 365 dias, não de tentativas, mas de realizações. Perfeito. Agora, claro que as realizações elas precisam ser pensadas, precisam ser avaliadas. Às vezes nós podemos projetar, não projeta para um mês, projeta para um dia, para uma semana. E aí, quando você vê, uma semana se tornam 2, 3, 4, um mês. Aí o outro mês já vai começar com um saldo positivo daquele que terminou. E esse saldo positivo, ele pode e deve ser multiplicado. Aí nós conversamos aqui também com relação à parte, estamos falando aqui do núcleo familiar. Agora vamos pensar no núcleo da sociedade, da qual nós fazemos parte. Seja o núcleo social do nosso trabalho, da nossa profissão, seja o núcleo social da filosofia que nós professamos, que, como bem a Ceira falou, estávamos ali num contexto que fazíamos parte de um trabalho que era importante para eles e mais ainda importante para nós. E aí o distanciamento fez com que a gente não pudesse mais ir, e não podendo mais ir, surgiu a dúvida, e a dúvida se transformou no medo, o medo se transformou no impedimento, e nós estamos aí com várias instituições que não estão, por acaso nem à toa, localizadas naquele lugar onde elas se encontram. Existe ali no entorno uma quantidade de pessoas que estão lá porque aquela instituição se propôs há algum tempo lá atrás, não necessariamente nessa encarnação, mas havia um projeto para que houvesse uma instituição ali, e que essa instituição presta um serviço de amparo, de apoio psicológico, de apoio espiritual, às vezes de apoio material. E aí, quando a gente não vai, a instituição não consegue realizar, porque os espíritos podem nos empolgar, podem nos informar, podem nos amparar, mas eles não têm as mãos físicas para realizar algumas coisas. É preciso que a gente seja o instrumento. Nós somos ali a ferramenta de trabalho deles. Como fazer para a gente conseguir retornar a essas atividades que não são íntimas, que não são familiares, mas que são sociais e nós estamos inseridos nela? Eu acredito que ouvindo, como aqui no programa, né, como a Rádio Rio de Janeiro, ouvindo. As pessoas acabaram, algumas, né, não são todas, gente, mas algumas se acomodaram com essa questão do conforto do lar e de olhar tudo online. Então, acessa e escuta as palestras online, estuda online, porque tem muito grupo online, mas, é como você disse, a maior parte das casas, ou todas, já voltaram ao presencial. Mantém a questão do online, né? Muitas mantiveram a questão do online, mas está o presencial. Aos poucos as pessoas estão voltando, mas as pessoas estão voltando para buscar atendimento fraterno, para buscar passe, para ouvir, para querer uma solução para alguma coisa que ela está levando. E aí tem esse lado, quer dizer, aquelas que trabalhavam, cadê? E como você disse, a gente precisa. Onde eu frequento, tem assim uma pessoa fantástica, são várias, tá, gente? Mas tem assim uma pessoa fantástica que ela voltou, né? E ela trabalha na recepção. E o quanto faz diferença uma pessoa acolhedora na recepção. Porque chegam pessoas pedindo informação, chegam pessoas que nunca vieram, que não conhecem a doutrina. Então, a forma como aquela pessoa é recebida faz toda a diferença. Então, quer dizer, todo trabalho numa casa é importante, desde da arrumação, da limpeza, dos trabalhos manuais, né, que é uma forma das casas conseguirem, porque nenhuma casa tem uma renda, né? Então, quer dizer, como vai ter agora, são bazares, como vai ter o da Rádio Rio de Janeiro, quer dizer, todo mundo que é voluntário se esforça para conseguir um valor, porque fisicamente a gente precisa pagar conta de luz e etc e tal. Então, quer dizer, essas pessoas fazem uma diferença. Era uma equipe enorme que trabalha na cozinha, uma equipe enorme que trabalha no artesanato, e tudo isso faz falta. Então, quer dizer, a pessoa que parou, avalie por que parou, pense o que te faria voltar, o que você precisa. Às vezes é uma companhia. Tem gente que deixa de ir porque ia de carona.
aí o outro não vai, às vezes faleceu, às vezes as recordações não são boas, né? Então, quer dizer, cada situação é uma, cada caso é um. Mas se você, que está aí do outro lado da telinha, ou que está nos ouvindo, parar e pensar, por que eu deixei de ir? Você começa a achar soluções para voltar a ir. Então, é a voltar tal, a frequentar. É sempre a tal da avaliação. Vamos avaliar o porquê dos fatos. Porque não estarmos novamente ativos na sociedade é um fato. E faz uma falta danada. É um fato. Então, vamos avaliar o porquê dos fatos. O porquê que eu não consigo mais ir, o porquê que esse receio é mais forte do que a minha conscientização de que não estando eu, não estando A, B, C ou D, aquele trabalho deixou de ser feito. Vamos avaliar essa questão, como a Ceíra bem lembrou, das pessoas que estão retornando para ouvir palestra, para fazer atendimento fraterno, para tomar passe. E aí não tem o passista, não tem o atendente fraterno para fazer aquele acolhimento, não tem aquele que vai esclarecer. Então, é importante nós estudarmos, mas o saber individual é para o indivíduo. E praticar, né? Mas nós não vamos sair dessa situação ainda adoecida em que o planeta Terra se encontra sozinhos. Nós vamos sair com todos. Não é Joana que falava, né? Que disse que quando um homem cai, a humanidade inteira cai com ele. Mas quando um homem se levanta, ele levanta consigo a humanidade. E é verdade. Nós irmos a esses espaços de atendimento, de trabalho, estamos falando aqui porque você que está nos ouvindo pode ser praticante da doutrina espírita, pode fazer parte de alguma instituição, mas nós sabemos que temos ouvintes também que não são necessariamente espíritas, mas que são simpáticos à Rádio Rio de Janeiro e que podem até, na prática, fazerem parte de uma outra filosofia religiosa. Se você ainda não retornou, avalia. Começa pela avaliação do porquê que não, para depois chegar à conclusão do porquê que sim. Não chega a ser um desafio, né? É um convite amoroso para que você retorne aos trabalhos. Isso mesmo, porque o Cristo, ele precisa de nós. Com certeza, a gente precisa praticar. O ide e pregai, né? As pessoas, às vezes, né, que podem não conhecer muito esse contexto, a fala de Jesus naquele momento foi para os 500 ali ao lado do Mar da Galileia. 12 foram, porque tinham a missão de ir. Mas desses 12, os outros 400 e tantos que ficaram, eram aqueles que iriam receber. Se aqueles 12 não fossem, aqueles outros 400 e tantos não receberiam. Então, Santo Agostinho nos concita, está lá no Evangelho, ele fala que com uma semana de Evangelho você já tem capacidade de fazer uma avaliação de como você tem propostas para a sua evolução, para a sua modificação de vida. O Ano Novo nos dá essa oportunidade. Com certeza. Quando nós puxarmos ali, aquela folhinha ali do dia 31 e surgir diante do nosso olhar o dia 1º de janeiro de 2024, nós temos que ter aquela firmeza de propósito de que não tem nada errado, está tudo certo. O que nós fizemos ou o que deixamos de fazer foram as possibilidades e as nossas capacidades que, né, nos proporcionaram. Ou deixaram de proporcionar, mas nós temos coisas novas para realizar. Fala, querida. Pois é, mas isso que você está falando é crucial, porque a gente fala muito da reforma íntima, né? E não é estalar de dedos, é caminhar. Você se propõe, como você tinha dado o exemplo da paciência, mas não tem a ilusão de que você vai no estalar de dedos, ou como a Cláudia brincou, né? Virou a folhinha, sou super paciente agora. Não é assim. Quer dizer, a coisa é real e é um caminhar. Quer dizer, você colocar como ela propôs e é o correto, é o seu melhor naquele dia. É o meu melhor possível. E fazer o seu melhor possível, né? Essas avaliações são muito importantes, né? E voltar ao aconchego da casa que você frequenta. E se a sua casa não voltou, procurar outra, mas não deixar de ir. Oferecer seus préstimos, né? Sim. Sem preocupação com bônus hora. Sem preocupação. Sem essa preocupação, porque, na verdade, o que nos proporciona, ou você alcançar, em algum momento dessa nossa caminhada, nós vamos alcançar essa reforma que vai tornar você aquilo que Deus nos criou para ser, não tem tempo determinado, não está marcado numa folhinha, não tem relógio contando minutos, nem segundos, nem horas, de que você precisa alcançar aquilo. Para isso, nós temos uma vida, né? Eu não estou falando de reencarnação, nem de encarnação, mas estamos falando de vida.
imortal. Fisicamente nós vamos deixar de estar aqui, mas espiritualmente não. Verdade. E é tão bom estar junto, Oh, né? meu Deus. As pessoas falam assim, escuta assim, só pelo telefone, só por vídeo não dá, gente. Vai na casa, né? Vai no centro, vai no grupo. É isso. Abraço sai faz com a bem, amiga, ajuda. vá. Isso, e nós estamos aqui, não estamos sendo Olhar aqui nos piegas, olhos, né? né? É Nós bom. estamos aqui sendo piegas de falar só de religião, não, gente. Saia, vá no aniversário da amiga comer uma pizza, comer um pedaço de torta, vá ao cinema, vá assistir um show, vá à praia. Tem coisa melhor do que ir para a praia com um amigo? Eu não sei nadar, mas aí você entra na água e fala assim com o amigo, tu não sai de perto de mim, porque se eu afundar, você me puxa. Não tem coisa melhor. Vai andar de bicicleta, vai passear num parque, vai viver com o outro. Nós somos um ser social, que fomos projetados para viver em sociedade. Seira, olha, foi muito bom esse nosso bate-papo, amiga, adorei essa nossa conversa de Também, último muito programa de 2023. Eu espero que essa motivação e incentivação que é isso que nós estamos fazendo aqui sirva para nós, mas que sirva também para você que está aí nos ouvindo, que a Rádio da Fraternidade possa continuar sendo essa companheira amiga que ela vem sendo há 52 anos e que 2024 nós possamos estar aqui juntos. Eu agradeço de todo o coração. Cláudia, você sabe que mora no coração, não só do Nós meu, moramos mas de um no monte coração de do gente, né? Agradecer ao Kleber e ao Caio também, até a Jéssica passou por ali, gratidão. Gratidão a você que estava aí, né, nos vendo ou nos ouvindo. Valeu muito a pena e que 2024 as casas, os centros, os grupos estejam superlotados. É isso aí. Inclusive todos os eventos da rádio. Oh, com certeza. Participem, com formem certeza. grupos, caravanas, mas participem Estejam de lá. todos os eventos. E aí, né, um amigo que já esteve aqui na outra semana, que vai estar aqui mais uma vez presenteando a todos nós, que sem fé, sem esperança, mas sem confiança, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. E a primeira coisa para você ter esperança e para você ter confiança é você ter fé. Então, ele está aí nos ensinando a pedir a Deus que fortaleça a nossa fé para que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Ricardo Costa e Robertinho Renó, de presente de ano novo para você, fortalece a minha fé e até 2024. És um irmão maravilhoso e trago a ti no meu coração. Sempre me encontro com você quando me vejo em oração. Meu mestre Jesus laborioso, que me cultiva em seu jardim de flor, pegando-me a cada amanhecer, orvalho repleto de amor. Sigo os teus passos e teus exemplos com dificuldade, pois tenho tanto que aprender a amar. Tu és um bálsamo de amor, de luz e caridade, pois me dá possibilidade de eu poder me encontrar. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. O amor que renova minha esperança, me transforma em criança com motivos pra sonhar.
alegria, por mostrar que todo dia é tempo de recomeçar. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.